Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos começando mais uma live hoje com a Ana, com a nossa consultora do sono, que vai falar um pouquinho sobre a rotina do sono dos bebês. Eu já vou convidar ela aqui, antes eu só vou dar alguns recados rapidinho para vocês. Então, primeiramente, só lembrar da nossa roda, que normalmente a gente faz sempre o último final de semana do mês, e esse mês a gente teve que antecipar um pouquinho a nossa roda, tá? Então, ela vai ser feita agora no dia 19, às 10h15. Ainda a gente tem algumas vagas, as inscrições vão até sexta-feira, meio-dia. Então, você que não se inscreveu, você tentante, gestante, se inscreva. Eu que vou estar palestrando, vou estar falando um pouquinho sobre a importância da mobilidade pélvica para a gestação. E também a gente vai falar sobre alguns exercícios e posições para a hora do trabalho de parto. Então, você gestante, tentante, traga seu acompanhante, que vai ser uma roda bem dinâmica para a gente fazer alguns exercícios com o acompanhante, né? Quem for acompanhar a hora do parto. Então, corra que ainda dá tempo de se inscrever. Gente, eu vou chamar a Ana aqui, tá? Para não demorar muito. Vou convidá-la aqui para nossa live. Oi, Ana. Tudo bem? Oi! Tá me Nossa, escutando? tô tentando colocar um filtro nessa minha cara que tá o caos, gente. Depois de um dia inteiro aqui, misericórdia! E aí, como você está? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui, Mari, peraí. Tá, foi. Ai, tá linda, Ana, não precisa. Não, peraí, que tá aparecendo, deixa eu ver aqui, Mar. Deixa eu ver como é. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Ah, então Eu tô. maravilha. Acho que eu posso aumentar o som aqui, que eu acho que eu que tô te ouvindo baixinho. Pronto. E aí, Mari? Tudo bem, Ana? Como você está? Graças a Deus. Tudo jóia também, tudo certinho por aqui, tudo sob controle. Deus. Muito obrigada, primeiramente, por estar tirando um tempinho, por participar da nossa live. Eu falo que é um tema muito importante, que querendo ou não, é muito pouco falado, né? A gente sempre fala muito de parto, 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 e a gente esquece do puerpério, esquece das outras coisas, esquece do bebê, de falar de outras coisas que também são importantes. Então, primeiramente, gostaria muito de te agradecer por querer participar. Ah, eu que agradeço o convite, Mari. Você sabe que é um prazer para mim tá sempre que eu consigo estar com vocês. Gostaria de estar muito mais vezes, mas você sabe mais do que nunca, a gente mora no mesmo prédio, a gente é vizinha e quase não se encontra, e quando se encontra é na correria, né? É uma loucura. Da sua profissão. E a gente separou algumas perguntinhas, né? Não sei se você teve algumas perguntas diferentes daquelas que nós já havíamos separados. Mas antes de a gente começar, gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua profissão, né? Explicar um pouquinho do seu trabalho. Claro. Meu nome é Nayara, sou casada, tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, Alice. Eu tenho como primeira formação, sou farmacêutica, né? E sou especialista em sono e rotina de bebês. E agora realizei meu grande sonho aí, terminei a minha formação em neurociência do sono infantil. Então agora posso dizer que eu também sou especialista em neurociência do sono infantil e fundadora da Dormindo Sem Crise, que é a consultoria de sono infantil que atualmente eu atendo e trabalho. Eu falo que é o meu segundo filho, a Dormindo Sem Crise. Ótimo, Ná, legal. Ná, e fala um pouquinho de qual que é a sua maior queixa que você recebe hoje em dia das mães, se realmente, como que é essa parte do sono, né? Se realmente essa parte do sono, como que funciona, né? Se a primeira pergunta que eu já iria te perguntar, né? Que se é possível a gente ter uma rotina antes dos 3 meses com um bebê, ou isso só se padroniza após os 3 meses? Perfeito. Ô Mari, você falou uma coisa muito importante no início, né? Que a gente fala muito quando tá gestante, né? Do puerpério, que vai passar uma fase mais difícil, ou assim, mas a gente esquece de falar do que vem com ele, né? E aí a gente só cai a ficha aí a hora que a gente tá vivendo aquilo, né?
Com certeza. Você é mãe de uma pequenininha também. Então a gente só cai na real e fala, poxa, eu poderia às vezes ter, né, me dedicado um pouco mais a esse assunto, porque realmente a privação de sono que vem com os 3 primeiros meses do bebê é surreal, né, Mari? É bem desafiadora. As demandas do bebê nessa idade é bem difícil. E assim, e a gente tem que estar alinhada ao que esperar dessa fase. Então, respondendo essa sua primeira pergunta, a gente não tem uma rotina, né, de 0 a 3 meses, mas a gente começa desde o momento que chegou da maternidade a construir bons hábitos de sono para essa criança. Uma rotina, assim, ó, já instalada, já com horários de recorrência de soneca, por exemplo, a gente vai ver quando o bebê tiver ali uma maturidade neurológica um pouco maior, que é a partir dos 3 meses. Mas então, qual a vantagem de se fazer ali, começar desde o início a construir esses bons hábitos de sono do bebê? É justamente deixar o bebê mais prontinho e a gente passar menos dificuldade quando ele já estiver pronto para isso. O bebê, ele nasce atemporal. Ele não sabe que horas são, se é dia, se é noite, se 3 horas da manhã ele pode brincar ou não. Ele não tem essa noção. Então, é nós que ajudamos o relógio biológico dele a se conectar essas 24 horas do dia. Mas isso só é possível a partir dos 3 meses, né? Então, a gente vai ajudar nessa construção. Como? Primeira coisa, tem em mente quais são as principais demandas do bebê assim que ele nasce. A primeira delas, qual que é? Alimentação, né? Então, assim, a noite do bebê é muito reflexo do dia dele. Então, assim, se é um bebê que não teve uma rotina bem estruturadinha de mamadas, não fez mamadas efetivas, ele vai acordar de madrugada muito mais do que ele deveria, do que é esperado para a idade dele. Né? Um bebê que fez assim 0 sonecas, ficou estimulado durante todo o dia, durante sendo estimulado, televisão ao fundo, música ao fundo, o bebê tolera muito pouco estímulo. Então ele não consegue relaxar, ele não consegue fazer boas sonecas. E nessa idade o bebê faz assim, ó, de 3 a 5 sonecas, né? Então a gente precisa ajudar esse bebê a descansar. É nossa função nos primeiros meses do bebê ajudar o bebê. Tá difícil para a família que recebeu esse bebê, mas vamos ter em mente que tá muito difícil para o bebê também. Sim. Quando ele estava no útero, ele tinha todas as demandas atendidas, de alimentação, ambiente ajustado. Não precisa... Era tudo escuro. Tudo escurinho, não tinha essa falação. De repente ele nasce, tem uma falação na cabeça dele. Ele tem que chorar para falar que ele tá com cólica, coisa que ele não tinha aqui dentro da nossa barriga. E às vezes tem que chorar para falar que tá com fome, que tá com calor. Então olha que dificuldade. É difícil pra gente receber um bebê, né? Pra família que tá se formando, mas é difícil para ele também estar aqui. Né? Então é muito importante a gente, desde o início, ajudar o bebê nesse relógio biológico, expor ele à luz solar para ajudar a diferenciar o dia da noite. Então, assim, por isso que é tão importante a gente construir bons hábitos desde o momento que ele chegou em casa da maternidade. Eu fui muito chato com rotina, com a Lilia. Eu também. Eu sou do time rotina. Barulho, querendo ou não, né? E 6h30, janela fechada, escuro. Eu pisei muito em ovos por ela, porque Sim. dá vontade de... Mas é o que eu falo. Hoje o que me salva foi ter uma rotina muito firme com a Lilia. Hoje eu falo mais porque o quê? Com 4 meses, mais ou menos, a Lilia dormia a noite inteira. Maravilhosa. Depois vão falar que você teve sorte, viu, Mari? Sorte, né? Uhum. Olha o quanto de coisa que a gente abdica, né? No início para construir isso, para depois a gente usufruir de tudo que foi construído. Foi muito difícil, mas foi muito difícil, não foi fácil. E a gente testa 1, 2 meses e acaba desistindo por não, né? E eu falo que eu não me arrependo de ter sido chata com rotina, porque hoje eu agradeço demais. É claro, às vezes ela acorda uma vez ou outra, mas eu agradeço demais porque ela dorme a noite toda. Né, desde Mari, os dias são difíceis pra gente também. Nem todo dia é igual. Imagina uma criança que ainda está se regulando, entendeu? Né? A criança vai terminar de se regular aí já bem maior, 12 anos, 10 anos, e mesmo assim, né? Então, assim, você imagina. Então, assim, às vezes acontece mesmo, né? Teve uma estimulação diferente, teve um dia que mexeu um pouco mais com o emocional, que foi dormir muito tarde. Acontece mesmo de ter um despertar ou outro, né? Eles não são robozinhos, né?
Mas o importante é fazer justamente o que você falou, desde o início. E sabe aquela coisa que a mãe fala assim, ó, por exemplo, os pais às vezes falam assim: ah, mas ele tem que se adaptar à minha rotina. Não. Nós temos que se adaptar à chegada dele. A demanda de um bebê é totalmente diferente das nossas demandas. Então, nós que temos que se adaptar, não é o contrário. Sim, sim, falou tudo, Não nada. é? Tá, É por mais vamos. difícil que seja. Por que que nos primeiros meses de vida o bebê Ah, acorda tanto? E quando tende a melhorar? Se você tem tem uma uma regrinha. regrinha, né? Na verdade, assim, ó, a primeira coisa que é a seguinte: o bebê, assim que ele nasce, até os 3 meses também, ele já tem um sono mais agitado por natureza. Tá? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente: será que ele está acordando tanto ou será que ele só está resmungando? Né? Resmungando, eles podem até abrir o olhinho, fica com o olhinho que é o sono REM, que a gente chama, né? Que eu não sei falar inglês, meu inglês é bem péssimo, mas a tradução é movimento rápido dos olhos, né? Que às vezes eles ficam com os olhinhos até meio abertinho, mas eles estão dormindo. Até ali, nos RN, 2, 3 meses, a criança passa 80% do tempo, praticamente, mais RN, 80% do tempo nesse sono REM, né? Então, eles quase não aprofundam o sono. O sono mais aprofundado a gente chama de não REM, né? Então, ele passa a maior 80% do tempo nesse sono. Então, é um sono extremamente agitado, onde ele não consegue aprofundar. Então, qualquer coisa, qualquer movimentação diferente, qualquer barulho, ele acorda, por ser esse sono mais leve. Conforme a criança vai crescendo, a arquitetura de sono vai mudando, eles vão amadurecendo neurologicamente e a gente vai aumentando esse tempo de sono mais profundo. Então, o que eu falo muito para as mães? Observe, entendeu? Não fiquem intervindo todo o tempo desde RN, porque eles resmungam, eles dão uma choradinha. Tem ainda para ajudar, né, Mário, o reflexo de Moro no início Sim. da vida, até os 3 meses, que eles dão aqueles espasmos, assim, né? Então, a gente tenta aí ajudar muito a criança nesse início da vida, simulando o que ela tinha dentro do útero, para ver se ela consegue relaxar um pouco mais. Então, é deixar o ambiente mais ajustadinho, uma temperatura mais ajustada, às vezes usar o swaddle, né? Depois você eu não sei, né, Mari? Mas assim, a gente hoje não orienta mais tanto a questão daquele charutinho, sabe? Para deixar o bebê muito apertadinho. Eu falo porque você é físio. E hoje, nos últimos estudos que tiveram, quando a gente deixa o bebê muito apertadinho, pode ser que depois ele tenha algum problema aqui no quadrilzinho, sabe? Que é o momento que ele tá se desenvolvendo. Então a gente já usa o swaddle hoje, né? Que é um que deixa ele mais apertadinho, porém não tão, quando igual a gente fazia na época das nossas mães, né? Que rolava tudo ali, deixava apertada, a criança nem se mexia. Mas é importante a gente ter essas questões em mente. Então, o que eu preciso pensar? Promover o ambiente mais semelhante ao que ele tinha no outro. E outra coisa muito importante para ajudar também nessa questão do sono é batata, é organizar as mamadas. Bebê que se alimenta bem durante o dia tende a fazer estirões de sono maiores durante a noite. Então, assim, observe antes de intervir no sono desse bebê, tá? Ele tem uma agitação natural. Nem todas as vezes é preciso intervir. Né? É que eu vejo muita mãe também acordando, né? Aí que eu falo, a Lilia não tinha essa demanda de acordar. O acordar dela nem sempre era pra mamar. Era alguma coisa que aconteceu e pra ela Mari, tá tudo bem. Pra mim também. Você tinha essa consciência. É essa consciência que acho que a gente ainda vai ter até uma pergunta acho que sobre isso. Mas assim, é essa consciência que a gente tem que ter. O bebê, ele chora, ele resmunga e nem todas as vezes é pra mamar. Né? Então, assim, esse negócio de resmungou, tal, eu vou oferecer o peito. Oferecer o peito, porque é a forma mais fácil dele retomar esse sono, dele acalmar. Ok, mas nem sempre é a mais indicada naquele momento. Entendeu? A criança não chora e não resmunga só por fome. É por N motivos. Sim. Né? Então, assim, você foi assim, perfeita. É isso mesmo. Peraí, deixa eu fazer uma análise. Qual foi a hora que eu amamentei? Não, faz 1 hora, então não é fome. Né? Então, assim, é alguma outra demanda que eu preciso ter em mente. Não ficar ofertando o peito ali toda hora, né? Isso é importantíssimo. Precisa trocar a fralda na madrugada? Todas. Mário, você tinha essa questão também, quando a Lili era pequenininha, e você falava, gente, ela dormiu 7 horas. É 2 horas da manhã. Nossa, mas já faz quase 6 horas que essa menina tá com a mesma fralda, parece que tá cheia, eu vou querer trocar. Eu acho que eu sempre via se ela fazia muito xixi. Esse era meu parâmetro. Se a fralda tava
sequinha ou com um xixizinho só, eu Mandava deixava. ver, né? Máximo, ao menos, evitava o máximo de não acordar ela. De não, Então, de não acordar. Justamente por causa disso que a gente conversou. Já que o sono do bebê, ele é tão agitadinho, né? Ele acorda com mais facilidade por qualquer estímulo. Então, assim, gente, a fralda foi feita para isso, para segurar o xixi. Então, assim, quanto menos movimentação com aquela criança a gente fizer, é melhor. Entende? Então, assim, a gente só vai trocar a fralda dessa criança de madrugada se tiver vazado ou se ela tiver de cocô, né? Porque aí o cocô ainda é mais chato, então a gente tem que trocar. Mas agora, se a fralda não vazou, quanto menos movimentação fizer nessa criança, é melhor. Outra coisa, aproveitando aqui, nos atendimentos da criança na madrugada, seja para amamentar, seja para trocar fralda, seja por qualquer outra questão, as luzes indicadas para atendimento é luz amarelada, tá? É luz quente, né? Então, ou é amarelada, ou é as luzes avermelhadas. Por quê? Até os 3 meses, a criança não tem produção de melatonina. Ela nasce com a melatonina, mas ela não tem uma produção muito efetiva no sentido de sustentar o sono. Mas a gente já precisa ir criando esse hábito desde cedo. Se a gente utiliza eletrônico, como celular, para amamentar à noite, ou trocar, ou luz branca, né? Isso atrapalha a produção da melatonina. É como se o cérebro recebesse luz e falasse: opa, entre em vigília novamente. Tem luz. Por isso, até mesmo amamentando. Sabe aquela história? Sabe aquela história assim, Mari? Eu tô na madrugada lá, tô exausta, tal, tô amamentando, vou dar uma fuçada no celular. Vou ver as redes sociais, vou descobrir que meu bebê não tá dormindo, vou mandar uma mensagem lá pra ver se pode me ajudar, porque é nessas horas que a gente lembra, a hora que a gente tá vivenciando aquilo, né? E então, assim, não, amamenta, terminou de amamentar, aí foi o que faz, entendeu? Mas assim, não utilizem. Então, assim, só para reforçar, até os 3 meses não faz tanto sentido, mas a gente já precisa ir criando esse hábito, porque a partir do momento que o bebê já tem uma produção mais expressiva de melatonina, isso vai interferir. Então, pode criar, por exemplo, despertar, que era só para amamentar, a criança demorar 1 hora para retomar, porque ele já estava sonolento, você despertou através da luz do eletrônico. Então, assim, a mesma coisa para troca de fralda, para atendimento noturno. Então, assim, para quem tiver gravidinha aí, né, itens assim, ó, principais do enxoval, né? Ruído branco e investir nessa iluminação aí mais amarelada. Inclusive, hoje já tem ruídos brancos, que a luz que vem para atendimento já é essa daí especial para esse tipo de atendimento. Tá? Então, assim, itens do enxoval. Informação, né, Mari? Fazer pilates, ter a consultoria, não é? Investir. É a melhor coisa, isso ninguém tira da gente. Na 3 meses de vida, quantas vezes é esperado o bebê acordar para mamar? Que foi o que a gente havia falado que entra essa pergunta. Para mamar, né? Não é às vezes que eu ofereço o peito, né? É para mamar. Então, assim, ó, por que eu vou falar depende? Porque é o seguinte, se o bebê está ganhando peso, normalmente está fazendo os acompanhamentos com a pediatra, está ganhando peso normalmente. Às vezes tem uns bebês que têm mais refluxo, então acaba que perde peso com mais facilidade. A médica está investigando a PLV. Então, ali é toda uma outra questão que a médica orienta ali maior quantidade de mamadas. Mas assim, ó, é por volta de 3 mamadinhas até 3 meses, tá? No início da vida, a RN, a gente até espera 3, 4 meses. Mas aquele negócio, 3, 4 vezes. Mas até ficar, mas aquele negócio de, nossa, a cada 3 horas eu tenho que acordar o bebê para mamar. Não. Isso é só no início da vida, até atingir o peso. Normalmente 7 dias, 10 dias após que nasceu, a gente faz a primeira consulta com a pediatra. Na verdade, o ideal é passar primeiramente quando está grávida, né? No finalzinho da gestação, para a médica já orientar tudo isso, os primeiros passos do bebê, né? Em termos de ganho de peso, tudo. Depois, nos 7 primeiros dias, se a médica falar, ó, tá ok, tá ganhando peso, então não precisa mais acordar o bebê para mamar. Se ele fizer estirão ali de 4 horas de sono, maravilha. Por isso, mais uma vez, é tão importante ter uma rotina estruturada de amamentação durante o dia, né? Eu gosto de falar muito para as mães que acompanham, que fazem consultoria comigo, né?
O dia foi feito para comer, a noite foi feita para dormir. Então, assim, tem um esperado de mamadas dentro de cada idade. Mamadas. Quando a criança começa a fazer mais mamadas durante a noite do que o esperado, eu não estou falando de ofertar peito, eu estou falando de mamar realmente. A gente pode ocasionar lá na frente, Mário, uma coisa que a gente chama de fome apreendida ou inversão calórica. A criança começa a comer muito durante a noite e ela não mama durante o dia. Por quê? Porque ela está extremamente satisfeita. E aí você vê que ela faz mamadas enormes. E aí tá errado, né? Aí é hora da gente inverter, porque à noite ela precisa descansar, ela precisa ter o seu desenvolvimento feito de forma correta durante a noite, porque o sono ajuda no desenvolvimento da criança. Né? E você vai ver que muitas vezes a gente ajustando a noite, essa criança come melhor, muito melhor durante o dia. Então, é esse tipo de coisa que tem que ver. As mamadas esperadas para a idade. Então, aqui na pergunta, né? Até 3 meses. Então, até 3 meses, por volta ali de 3 mamadas. Se a criança passar direto, não precisa acordar para mamar, desde que esteja com o peso correto. Vamos lá. Quando o bebê fica quase o dia todo sem dormir e tem mais ou menos 2 meses, o que a gente faz com um bebê que fica quase o dia todo sem dormir, com 2 meses? Chora. Enlouquece. Você sabe que coincidência, eu fiz uma consultoria na segunda-feira, que era justamente essa consultoria de uma mãe que estava com um bebezinho de quase 2 meses. E era exatamente isso que estava acontecendo. Ela falou, ela não faz, ela não dorme, ela fica o dia inteiro acordada. Oi? Meses que eu acho que são as piores queixas, né, Nath? De 1, 2, 3, 4. Sabe por quê? É por causa disso, Mário, porque tá todo mundo entendendo o que tá acontecendo, né? É a família entendendo as demandas da criança. Hoje, a criança se adaptando a esse mundão doido, com um monte de luz na cara dela, um monte de luz artificial, um monte de gente falando, um monte de eletrônico no final. Você entendeu? É muita loucura. Por isso que eu começo as minhas consultorias de bebês nessa idade falando justamente isso, Mário. A gente, ao invés da gente se cobrar, nossa, eu não tô dormindo. Ai, eu tô com uma privação de sono. Tá bom, mas e o bebê? Vamos entender as demandas dele primeiro? Vamos ter esse olhar mais empático para ele, para entender esse momento dele também? Sabe? Ele também está passando por um momento extremamente difícil. Tanto que a gente fala tanto aí dessa teoria da esterogestação. Não tem nada assim, cientificamente comprovado, mas é a teoria assim mais pertinente que a gente usa, né? Que o bebê deveria nascer com 12 meses. Para ele já nascer preparado neurologicamente e a gente não ter os perrengues dos 3 primeiros meses. Porque a gente tem que conviver com o puerpério, com uma loucura que a gente está por dentro, hormonal, baby blues, entendendo o que está acontecendo, muitas vezes não tem rede de apoio. Então, você imagina, tem que conviver com tudo isso e mais com o bebê chorando. Então, assim, a gente precisa, por isso que eu falo que conhecimento muda vidas. A gente precisa entender esse momento da criança para a gente olhar para ela com um olhar mais empático do que só cobrar. Esse bebê não dorme, esse bebê não sei o quê, para de colocar a culpa no bebê. Entendeu? Vamos entender o momento dele. Só que se o bebê nascesse com 12 meses, não passaria pelo canal vaginal. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, interrompe. Não, pelo amor de Deus, 9. Nossa, mas nós nem aguenta, né? Mais que isso. É demais. Acho muito. Muito. Meu Deus do céu. Bom, você que acompanha as mamãezinhas até o final, né? Você fala, gente. Muito, Nath. É muito, cara. Então, assim, tem uma hora que você fala, nasce logo, pelo amor de Deus. E como diz a Paty, que tá aqui assistindo a gente, se for a jato, melhor ainda, né? Maravilha. Se todos fossem assim, se né? Se todos fossem a jato, melhor ainda. Mas não é, né? Eu falo, Deus é Deus, ele escolhe como se a gente se vem pra gente, como sai da gente, é uma loucura. E eu falo que o bebê já chega na vida da gente para mostrar que a gente não manda em nada. É isso mesmo. Né? É a melhor escola da vida, é uma criança na vida da gente. Então, o que eu falo, né, para essa mãe? Como meu bebê fica o dia inteiro com 2 meses aí sem dormir, né? Observe uma coisa. A criança nessa idade tolera pouquíssimo estímulo, gente. Então, às vezes, por exemplo, eu tô assistindo televisão, tô com a televisão ligada o dia inteiro com essa criança no colo. Porque a criança demanda muito de colo no início da vida, né? A gente fala que é 80-20. 80% de sonecas, por exemplo, no colo e 20% em outros ambientes. Mas é importante oferecer esses 20% em outros ambientes de sonecas também. E aí, essa mãe tá o dia inteiro na televisão, ouvindo música. A criança tem uma tolerabilidade à estimulação desse tamanhozinho.
pouquinho. Então, aquilo vai se sobrecarregando, por mais que ela não esteja vendo, até porque ela nem consegue enxergar ainda, mas aquilo ela fica escutando, por exemplo, aquilo o dia inteiro, e a gente está cada vez mais tecnológico. A mãe está no celular, e fica vendo Instagram, e fica vendo não sei o que. Então, essa criança fica sobrecarregando tanto o sistema nervoso dela que ela não consegue relaxar. A cabeça não descansa. Ela está o tempo todo estimulada, mesmo que ela não esteja vendo, ela está ouvindo. Isso também é estímulo. Fora isso, né? Luz artificial, né? Nossas casas, muita luz. Então, assim, é importante colocar essa criança em contato com a exposição da luz solar de manhã. Assim que essa criança acordou, né? Acordou ali, não deixar passar das 8 horas da manhã, para que ela já comece a definir um ritmo, né? O que que faz essa criança ali? Igual eu falo, né? Para dormir não basta só ter sono, tem um mundo atrás. Ela ser preparada corretamente, ela estar alimentada corretamente, ela estar menos estimulada corretamente. Então, assim, acordou, se tiver próximo das 8, não deixa passar das 8 horas da manhã, né? Tem uma manhãzinha bem tranquila com ela, amamenta, troca a roupinha do pijama. É importante a criança ter essas sinalizações. É isso que vai construindo o bom hábito. Ela entende que ela acorda, ela troca a roupinha, né? Ela troca a fraldinha, ela amamenta, a mamãe expõe a luz solar, fala bom dia, agradece a Deus pela vida, né? Faz uma oração. E daqui, gente, é isso que a primeira coisa de um bebezinho ali até 2, 3 meses. Recém-nascido, tolera 40 minutinhos acordado, né? Conforme eles vão crescendo, de 1 a 2 meses, de 1 hora a 1h10 acordado. Né? De 2 a 3 meses, 1h20 a 1h30 acordado. Nessa idade, as crianças não dão sinais de sono tão assim assertivos quanto os maiorzinhos, que coçam o olhinho, fica vermelhinho. Não! Então, a gente segue, especialmente nessa idade, mais essas janelinhas de sono, né? Por quê? Porque a gente sabe o tempo que mais ou menos que aquela criança tolera. Então, a gente segue mais ou menos isso, né? E vai ofertando essas sonecas próximos desse horário. Então, assim, eu posso estar assistindo televisão, vai chegar próximo do horário, eu vou desligar, eu vou deixar ela mais tranquila, eu vou amamentar se for necessário, né? Vou acalentar no colo. Então, assim, é proporcionar esse ambiente para essa criança descansar. Expõe ela à luz solar após a primeira soneca do dia. Cria uma sequência de mesmas atividades diárias para trazer essa previsibilidade para essa criança. Então, o dia dela tem que estar assim, ó, minimamente ajustado. Senão, não vai dormir mesmo. Ela precisa aos pouquinhos entender. Como ela é atemporal, ela não sabe que horas são, a gente precisa fazer essas mesmas sequências. Não é de horários fixos, tá, Mari? Horários fixos é para nossas filhas agora, assim, que não é tão fixo, né? Mas é por volta, que a gente sabe. Por volta de qual hora que ela dorme, por volta de qual hora que ela almoça, por volta de. Agora, nos pequenininhos, não. É através da sequência de as mesmas atividades, tá? Então, é isso que é importantíssimo. A gente tem que ajudar esse bebê a descansar. Senão, ele não descansa mesmo. A Marcela falou que os filhos são grandes ensinamentos. Para tudo, cada um com sua lição. Falei, pior que é mesmo. Cada um com a sua lição, cada um com seu objetivo na vida da gente, cada um com a sua personalidade, com o seu comportamento. Ó. Isso mesmo. Outra bebê que só acalma no peito. Chora e só dorme no peito. Como melhorar isso? Nossa, essa daí daria um livro, né? Que é que minha filha só dorme chupetando, não tá nem mamando, né? Começou a fazer o peito de chupeta. Tá. Mas ela dorme assim ainda? Tá. Que susto pra gente. Não, fazia muito. Fazia muito, é. Eu falei, nossa, não, eu vou subir ali no teu apartamento, eu vou falar, Lilia. Não é assim. Não, eu acho. Meses. Tá. Ô, Mari, eu acho que essa é a maior dúvida, assim, das mamães, né? Principalmente de filho pequenininho. Com relação ao peito. Na verdade, a gente não quer ficar se estendendo muito na nossa live aqui, né? Mas acho que depois a gente tem só mais uma pergunta, então eu vou reforçar um pouquinho mais disso, porque eu acho assim, ó, que se eu colocar 100% aqui dos meus atendimentos, eu acho que 80% tem alguma queixa relacionada à amamentação, não a amamentação em si, a sucção, né? A sucção, só dormir no peito. Então é o seguinte, como o nosso foco aqui é até maior 3 meses, o bebê, ele já nasce com essa necessidade de sucção natural dele. Ele fazia isso dentro da barriga, né? E, gente, eu fico pensando, como que Deus é perfeito, né?
dentro da barriga, ele já faz esse movimento de sucção se preparando para a amamentação. Então, a hora que ele sai daqui, é a forma que ele encontrou de ter o que ele tinha lá dentro. Então, é o seguinte, a sucção ajuda o bebê a se autorregular aqui fora. Então, ele acalma, ele libera um neurotransmissor que é chamado de hormônio da felicidade, que é a dopamina. Então, ele se sente relaxado, ele tem prazer naquilo, ele fortalece ali a conexão externa da mãe com o bebê. Fora a sucção não nutritiva nesse começo da vida ali, né, que ajuda na estimulação do leite, isso daí eu deixo para as consultoras de amamentação que falam mais assertivamente, mas eu sei que tem uma função bem importante na produção desse leite. Então, assim, são inúmeros os benefícios. Mas o que a gente precisa reforçar, uma coisa que a gente já falou, a criança não chora só por fome. Ela chora por diversos motivos. Só que se você ofertar o peito a todo o momento que ela chorar, ela vai se acalmar todas as vezes. Entende? Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho mais correto. É um caminho que você vai deixar como ensinamento ali para o seu filho na educação de sono, sabe? Então, o que a gente precisa ter em mente? Estruturar essa mamada. Então, vamos lá. Eu sei que eu faço livre demanda, mas livre demanda não é ofertar peito a cada 15 minutos, a cada 40 minutos, a cada 30 minutos. Senão aqui você vai ter uma criança pendurada no seu peito o dia inteiro e você vai ficar exausta, né? Mais do que a próprio início de vida da maternidade, da criança já traz pra gente de exaustão. Então é o seguinte, para um pouco e reflete. Eu fiz que hora que eu dei a última mamada para ele? 8 horas da manhã. Então agora são 8h40, ele tá chorando de novo. A mamada foi efetiva? Sabe, eu dei um ambiente, eu fiz essa mamada em um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Ele conseguiu sugar as duas mamas, esvaziou as duas mamas? Sim, sim, sim. Então não é fome. Então, assim, a gente tem que acalentar essa criança, né? O papel dos cuidadores na vida da criança é isso. Mostrar para ela outras formas. Gente, e é assim, é desde a hora que nasce até a hora que morre, né? É o nosso papel, é o tempo inteiro educar essa criança. Então, assim, vou fazer uma análise. Dei essa amamentei ali 8 horas, agora são 8h40. Então, não é. Então, eu vou pensar, o que é? Será que é a fraldinha? A fraldinha tá cheia? É cocô? É cólica? É xixi? Tá calor? Tá frio? Tá com uma roupa que tá muito calor? Então, assim, pensa outras coisas. Fez o cheque de tudo e tá tudo certo? Muda o foco da criança. Vai dar uma voltinha, pega ela no colo, vai fazer um passeio ao ar livre. Muda o foco dessa criança. Senão essa criança vai ficar o dia inteiro pendurada no peito, mamando um tiquinho por dia e não vai fazer mamadas efetivas, vai acordar à noite. Então, assim, entendo que o peito é a forma mais rápida da criança se acalmar. Mas não é a melhor e a única forma da criança acalmar. A gente tem o colo, a gente tem o abraço. Do mesmo jeito que a sucção libera dopamina, o abraço e o acalento liberam ocitocina, que é o hormônio do amor. Ah, mas ela chora muito, aí não tem paciência, coloca o peito na boca. Bom, então aí é o ônus e o bônus. A gente tá aqui, né, Mari, para passar as informações. Então, assim, cada família não tem certo e não tem errado. Escolhe a melhor forma de seguir. Só que o fato é esse. Se você ter essa rotina mais estruturada, essa previsibilidade, essa amamentação ajustada, gente, fique em paz, ofereça outro tipo de acalento, outro tipo de... Não deixe essa criança ficar o tempo todo pendurada no seu peito. Vai ser uma exaustão para você e a criança não vai conseguir aprender a se regular de uma outra forma sem seu peito. E tem uma diferença muito grande. Quem já passou aqui por consultoria comigo sabe. Eu falo que tem uma diferença muito grande assim, ó. Do mamar para dormir e o dormir mamando, né? O mamar para dormir é a questão fisiológica, é a alimentação, né? Eu vou me alimentar porque depois eu vou dormir. Agora, o dormir mamando é quando a criança só dorme ali no peito. Então, aí mais uma vez, nós como pais temos a obrigação de ensinar essa criança a dormir de uma outra forma. Nós não temos, na verdade, a obrigação de ensiná-la a dormir. Vou me retratar. Não é de ensiná-la a dormir, mas proporcionar todo o ambiente ajustado, de rotina de dia, de ambiente, para que ela aprenda a adormecer de uma forma mais
autônoma. Claro, quando ela estiver na idade esperada para isso, com maturidade neurológica suficiente para isso, mas isso vem construído desde quando você falou, Mari, desde lá do início da vida. Se a mãe tiver alguma dúvida maior para maiorzinhos, ok, tem como a gente fazer isso? Lógico que tem. É um pouco mais gradual, mas sempre tem. Então é importante a gente ter em mente isso, né? A criança não chora só por fome. É a forma que ela tem de se comunicar, ela não verbaliza nessa idade. Legal. Antes da gente ir para a última pergunta, a Marcela perguntou se regra para o sono é diferente para cada filho? Na verdade, assim, a construção de bons hábitos de sono é igual para todos. Tá. Mas o que muda de filho para filho? Tem uma coisa. Primeira coisa é o temperamento, né? Um é mais agitado, outro é mais tranquilo, né? Um pode ser mais hipervigilante, que é aquele que precisa ali de uma rotina mais estruturada, de um ritual de sono mais preparado, de um ambiente mais preparado. Tem aquele outro que dorme em qualquer lugar. Então, assim, primeira coisa, a gente precisa ver a personalidade, o temperamento de cada um. E aí a gente trata aquele ali, não dá para tratar todos da mesma forma, né? Aí a gente trata aquele ali que necessita um pouco mais de contato, de acalento, de rotina ajustada, oferece isso para ele. Aquele que vai de uma forma mais autônoma, a gente fortalece a autonomia. E assim a gente vai. Esse que precisa de mais contato, de mais acalento, de mais... A gente oferece isso e aos poucos promove a autonomia. E tem uma outra coisa que a gente chama de cronotipo, que é o gene do sono, que nasce com a gente. Então, assim, tem crianças que já nascem, que já nascem com o cronotipo matutino, por exemplo. Elas dormem 6 horas da tarde, 6, e acordam 5 horas da manhã. Mas aí você faz a conta. Deu 11 horas de sono noturno, gente. E dorme a noite inteira. Então, assim, a mamãe que lute, entendeu? Dormiu 6 horas da tarde, acordou 5 horas da manhã. Mas é o cronotipo. Esse a gente chama de cronotipo de matutino extremo, né? A maioria das crianças são intermediárias, cronotipo intermediário. Dormem ali por volta de 7 horas da noite, 7h30, e acordam ali por volta de 6h30, por ali. E tem a vespertina, que dorme 8, 8 e pouco, e acorda para 7 horas da noite, da manhã, 7, 7 e pouquinho. Então, assim, cada criança nasce com um tipo. Então, você não adianta tratar João como você trata Maria. Aí eu vou patronizar que na minha casa todo mundo vai dormir às 7. Não, infelizmente, eu queria nós, né? Então daria para ter tipo 300 filhos, né? Todo mundo dormindo junto, não dá. Inclusive aqui na nossa torre mesmo, tem uma que falou para mim esses dias. Eu falei, nossa, mas elas estão em horários de escolas diferentes? Aí ela falou, olha, parei de lutar. Ela falou, parei de lutar. Quando eu percebi que teria que me adaptar a elas, do que elas ao que seria melhor para mim, eu vivi muito melhor. A pequenininha, que era para dormir mais cedo, ela tem um cronotipo vespertino. Ela vai dormir mais tarde. Enquanto a maior, que já era para estar dormindo mais tarde, ela dorme muito cedo. Então ela dorme cedo, ela acorda cedo, ela vai melhor na escola no período da manhã. A que dorme mais tarde, ela acorda um pouco mais tarde e ela morre de sono e não tem um desempenho bom durante o período da manhã. Então, você entendeu? Uma vai de manhã, a outra vai à tarde. E ela falou, e nisso eu consegui ter uma qualidade de vida muito melhor, porque eu fico um tempo separada com cada uma. Ó, que bom, que bom. Muito bom. E as meninas super felizes também. Então, entende? É aquilo que a Má perguntou aí, né? Então, assim, não dá pra gente padronizar. Se ela tiver sorte de ter 2 filhos, a Má tem 3, eu sei, mas já são grandões. Mas ela tá perguntando porque vai que, né, logo vira avó, né, os filhos estão casando, vai saber, né, Má? Mas assim, se ela tiver a sorte de ter 2 ali, né, se a mãe tiver a sorte de ter 2, com o mesmo temperamento, com o mesmo cronotipo, é um pouco mais fácil. A Juliana também falou que ela tem uma em casa que dorme às 19 e acorda às 6. Eu falo, ó, ai, que maravilha. A Lília dorme tarde? Normalmente o quê? 9 horas? Estourando? E vai. Ela estuda de manhã, né, Mari? Ela é integral, né? Ela entra às 7 horas na escola. Então ela acorda muito cedo. Muito cedo. Mas ela vai de boa? Vai de boa. A hora que acorda. E também tem uma coisa, viu? Conforme as crianças crescem, a necessidade de sono noturno diminui, né?
vai se moldando também a isso. Então, pode ser que, por exemplo, que uma criança tem necessidade, que antes tinha necessidade, sei lá, de 12 horas de sono quando era menorzinha, conforme vai crescendo, ela fica ótima com 10 horas de sono. E ela não acorda, ela dorme a noite inteira, então ela tem um sono restaurador. O problema seria se ela acordasse 2 vezes, 3 vezes e acordasse muito cedo para ir para a escola. Aí a gente precisaria rever algumas coisinhas aí. Eu ia pular aí. Ná, cheguei da maternidade. Quais são os primeiros passos com o bebê? Que dicas que você dá? Vamos lá. Chegou. Tem aquelas mães que fazem assim, né, gente? Chegou, ó, você vai ter alta da maternidade. Não, não. Como assim? Não, não vou ter ninguém para me ajudar, não. Primeira coisa, né, Mari, é o seguinte, eu acho que quando... Eu acredito que tem algumas gestantes aqui que devem estar assistindo a gente. Antes da gente ir para a maternidade, antes da gente ter o bebê, primeiramente a gente tem que deixar a casa mais organizada. Eu vou ter uma rede de apoio? Não. Ou sim, maravilha. Como é que vai funcionar a alimentação? Quem vai arrumar a minha casa? A gente tem que começar a pensar em algumas coisas fora da caixa, não para deixar vivenciar isso quando você chega com o bebê e aí você sente a demanda gigante que é. Então, assim, o foco dessa chegada em casa com o bebê é o bebê. Nos próximos meses vai ser o bebê. Então, assim, antes dessa chegada da maternidade com o bebê, deixa a casa arrumada. Sabe? Se você não tiver ninguém que vai te ajudar nessas primeiras semanas, deixa as comidinhas congeladas, já faça a sua alimentação, tudo para facilitar. Eu só vou lá e aquecer, sabe? Tem alguém ali para ajudar, pelo menos uma vez por semana, dar uma organizada na casa, sabe? Isso, coisas para que você consiga, nos momentos que o bebê descansar, você consiga descansar também, né? Não fique pensando nessas outras coisas, né? Nossa, eu ainda tenho que fazer almoço, eu ainda o que eu vou comer, eu tô exausta, não tenho nada para comer. Faça uma compra do mercado antes da chegada desse bebê, sabe? Deixa tudo já mais organizado, né? Para que você consiga aí ter um pouco mais de tranquilidade para receber esse bebê. Recebi bebê, cheguei em casa. E agora, né? Primeiramente é a gente ter essa noção que eu falei, né? Que se formando uma família, mesmo que seja um segundo filho, igual a Má falou, o segundo filho não é, tem outras demandas, um chorava muito, assim não chora, um teve cólica, o outro não tem. Então, assim, esteja preparada emocionalmente para receber essa bebê, já tendo essa ciência de que você vai precisar ter paciência, você vai precisar ali ter bastante amor, carinho, empatia por essa vida que está chegando, que também está se ajustando a esse mundão aqui de fora. É difícil para você, é difícil para ela, né? Crie ali, o ideal é a gente se preparar antes, né, Mário? Já fazer uma consultoria de amamentação antes, tudo certinho, né? Mas assim, tenha em mente assim, o que você precisa ter em mente. Estruturar o dia dessa criança. Ela precisa de mamadas efetivas, né? Precisa de uma mamada bem estruturada, de uma rotina estruturada no sentido de mesmas atividades feitas durante o dia, né? O primeiro mês do bebê é um mês de conhecimento, assim, sabe? É um mês de que você vai entender como é que funciona a sua vida nova, sabe? Como é que é os horários dele, como é que funciona. É mais para você se organizar, né? Entender mesmo. É o mês que você vai fazer de tudo porque o bebê sobreviva, né? O mês para todo mundo sobreviver, né? O pai, a mãe, a criança. Eu preciso manter ele vivo nesse primeiro mês. Como é que eu vou fazer? Porque eu vou trocar, eu vou ficar acordado. Beleza, aí eu entendi que ele tem cólica, não tem? Cólica é mais lá para 6 semanas, né? Mas assim, é entender o funcionamento da casa. Como é que vai ser, né? Depois disso, aí a gente começa a pensar nisso. Vamos colocar uma sequência de mesmas atividades durante o dia para trazer essa previsibilidade para o bebê. Eu preciso ter essa demanda de amamentação estruturada. Eu preciso expor esse bebê à luz solar, porque é isso que vai ajudar no relógio biológico dele, no ritmo circadiano dele começar a entender que o dia é diferente da noite, que o dia é naturalmente mais agitadinho e conforme o final de dia vai chegando, o ritmo da casa muda. Oferecer um banho para ele, sempre mais ou menos no mesmo horário, sabe? Então, assim, é ter uma sequência de atividades estruturadas para trazer previsibilidade para essa criança, ajudar esse bebê a descansar. Ter em mente que ele tolera pouquinho estímulo, né? Então, assim, até os 3 meses de idade, a gente tem uma questão com a gente que é assim: eu não posso sair, tem que ficar trancada
de casa. Sim, você não pode sair para ambiente com aglomeração de pessoas. Não vou para shopping, não vou para restaurante, não vou. Não, isso não vai. Mas você precisa fazer um passeio com essa criança, expor essa criança à luz solar, vai na pracinha, vai na lagoa, no começo da manhã. Ela precisa disso, porque ela precisa criar um ritmo, tá? E ela precisa da luz solar para ajudar nessa conexão ao ritmo circadiano das 24 horas do dia. Um bebê, quando nasce, é como se o dia dele recomeçasse 3, 4 horas. Não é conectado às 24 horas. É como se ele restartasse o dia a 3, 4 horas. Então, a gente precisa ajudá-lo nesse processo, que vai se consolidar ali a partir dos 3 meses. Mas, por exemplo, essa consultoria que eu fiz na segunda-feira, que a mãezinha do bebezinho tinha quase 2 meses, ela iniciou a consultoria assim, ó, a menininha tava chorando super. Ela falou assim, nossa, não sei mais o que eu faço. Aí ela chorou bastante. Né? Ela falou, eu tô muito exausta e tal. Gente, ela fez assim, ó, pouquíssimas mudanças, e que o dia dela, ela tava tão exausta, que ao início da manhã, ela queria ficar o quê, né? Só de pijama, colocava ela na cama junto com ela, pra ela ver se dormia mais um pouco, não expunha a luz solar nunca, era luz artificial o tempo todo. Ela falou, não, eu preciso melhorar isso. Gente, hoje faz 2 dias, ela me mandou uma mensagem, outra voz. Nossa, ela já dormiu, fez um estirão de 3 horas. A amamentação era assim, pendurada no peito o dia todo. Sabe? Então estruturou, espaçou um pouquinho mais essas mamadas, sabe? Completamente, né? É isso. Mudou, assim, completamente. Ela falou, ai do céu. E você vê, às vezes é isso, é a gente ter pessoas que a gente confia ao nosso lado, sabe? Profissionais que a gente confia ali para ajudar a gente nesses primeiros meses, assim, ó. É isso, sabe? É informação, é saber que tá tudo bem, que tá tudo certo, sabe? O que é esperado, o que não é, e o que não é esperado, como eu posso melhorar isso? Sabe? Você não precisa passar, ninguém precisa mais, Mari, passar por tudo isso sozinha, né? Como eram as nossas mães há muito lá antigamente. Às vezes você vai reclamar para a mãe, por exemplo, quando você tem um filho, eu tô com baby blues, eu tô com... Quê? Não, como assim? Não, peraí. Elas acham que a gente é fraca, né? Que a gente... Por quê? Porque na época delas não tinha escolha, gente. Era isso e era isso. Não tinha... Hoje eu falo de tentativas, né? Tantos recursos e que é muito desconhecido hoje em dia ainda. Sabia que tinha consultora do sono, né? Eu mesma sabia. A consultoria do sono, ela é realmente um pouco mais recente, assim, né, Mari? Se comparado à consultoria de amamentação, por exemplo. Ela é. E se a gente for... Quando eu fiquei grávida da Liz, a gente começa a procurar na internet, né? Um monte de coisa, um monte de tema. Mas aí eu fui ficando doidona, assim. Eu fui ficando com muito mais ansiedade, porque amamentação... Ai, sono, não sei o que, rotina. Jesus do céu. Eu comecei a ficar muito. Aí até meu marido falou assim na época, escolhe um tema só, que você acha que vai ser mais impactante, assim, né? O que é um tema, assim, que você acha que vai deixar a gente mais de cabelo em pé na chegada da Liz? Eu falei, ficar sem dormir, né? Acho que é ficar sem dormir. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais. Então, desde cedo, eu comecei a colocar em prática muitas coisas na Liz. Então, às vezes, ela estava com 2 meses, ela acordando um pouco mais, eu comprei um curso de despertares noturnos e fui tudo implementando nela, né? Eu falei, deixa eu ver o que tá fazendo sentido. E ela, tipo, dorme no quartinho dela desde 1 mês e meio, no bercinho, no quartinho dela. Não tô falando para ninguém fazer isso, hein? Não tô falando, eu tô falando da minha experiência. No quartinho dela, e ela dorme a noite inteira desde 3 meses, ela dorme a noite toda. Né? Então, assim, óbvio, igual você falou, com algumas fases, né, Maria, vacina. Para mim, a introdução alimentar foi muito difícil. Ela acordou várias vezes durante o processo de introdução alimentar, porque muda muito a demanda calórica, né, do bebê. Ela começa a comer outras coisas, dá barriguinha, dor na barriguinha. Então, mudou muito, muito assim. Mas... E aí foi o tema que eu falei, cara, realmente, eu preciso, porque isso vai impactar muito. E eu tinha uma pressa de querer voltar à minha vida, assim, sabe? Então eu fui buscar informação do que fazer. Mas é isso que você falou, né? A gente precisa ter ali os profissionais que a gente confia e seguir aqueles profissionais que a gente escolheu. Porque se a gente começa a ouvir muita coisa de muita coisa, você começa a pirar e cada profissional tem a sua visão do negócio. Então, assim, eu seguia muito a pediatra da minha filha, a obstetra, né?
E era isso. E as questões de sono ali que me ajudou muito. Então, a Ju lá também, desde os 3 meses dormiu aqui no bercinho, fomos ajustando o que era necessário. Sim, porque quando você tem conhecimento, conforme a criança vai crescendo, você só vai fazendo ajustes de acordo com os ganhos dela, entendeu? De acordo com os ganhos motores, os ganhos sociais, os ganhos emocionais. O meu marido até sinalizou, ele falou assim, que essa é a grande rede de apoio, né? O conhecimento, essa é a rede de apoio. É isso mesmo. Também comentou, né, que o filhinho dela, da Dani e o Henrique, gruda no Ah peito lá, o dia inteiro. já lá. Como ela chama? Dani? É a Dani. Você conhece, Mari? É pequenininho? Conheço. Acabou de nascer. Ah, Acho acabou que de tem nascer. Henrique Ah, mas isso daí... um mês. Acho que quase para 2, né, Dani? Eu acho que tem o Henrique. Quase 2 meses. Fala que a gente consegue ajustar. Olha, acabei que dei o exemplo dessa consultoria que eu fiz segunda-feira, tem a idade do Henrique, ó. A mamãe já tá conseguindo dar uma respirada. Sabe por quê? Outra coisa, Mari, só pra gente finalizar aqui, que já deu praticamente o tempo do que a gente tinha programado, porque é muita coisa, né? Se deixar, a gente fica falando aqui até 11 horas da noite. Mas assim, eu até falei isso numa vez da roda da Kairos mesmo. Do quanto o emocional da mãe impacta nisso. É 1 mês e 8 dias, olha lá. Dani, a gente ajusta isso aí, eu te ajudo a dar uma respirada. Mas assim, o quanto o emocional da mãe impacta. A criança, ela funciona ali por espelhamento, espelhamento. Então, assim, se a mãe estiver muito exausta, com privação de sono de muito tempo, no começo da vida é esperado, né, gente? Ok, não vamos, vai dormir a noite toda, não dá para normalizar, assim, né? Falar que é, né, família de Doriana, ninguém dorme. Mas então todo mundo dorme, todo mundo feliz e acorda feliz com o bebezinho no colo sorrindo, né? Não é assim. Mas assim, o emocional da mãe conta muito, 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 muito. Não adianta a gente ter exposição solar, rotina de amamentação ajustada, rotina não sei o que lá ajustado, se a mãe não tiver emocionalmente mais preparada para aquele momento. Então, assim, dentro do caos, do furacão que é os primeiros meses do bebê, a mãe precisa tirar um pouquinho de tempo para ela. Sabe? Nem que seja assim, o bebê acordou, primeira sonequinha do dia, enquanto ele dorme, eu vou lá, vou escovar os dentes, vou tomar meu cafezinho, vou dar uma respirada, vou fazer o que me faz conectar a minha essência a mim mesma, a lembrar que além da mãe da Liz, eu sou a Nayara, nem que seja, eu vou colocar um brinco já me traz uma autoestima melhor, eu não sei. Mas a mãe tem que encontrar, no meio desses dias de furacão, um momento dela para ela, sabe? Com certeza. Então, por isso que a gente termina essa live falando do que a gente começou. O quanto é importante a gente se adaptar a essa criança que chega. E não ela se adaptar à nossa vida. Porque senão a gente vai se frustrar, vai ficar ainda mais cansada, exausta e aí emocionalmente, sabe? Então, assim, entenda que é uma criança que tem as demandas delas diferentes da nossa, que ela não é madura neurologicamente, é totalmente imatura, que depende da gente para tudo, que tá difícil para você, tá difícil para ela. Todo mundo precisa ali se ajudar, mas quem é o adulto e quem deveria estar ali, né, emocionalmente mais regulado para entender esse momento, somos nós. Então, assim, mamães, futuras mamães que vão passar pelo puerpério, né? Tenha em mente isso. Confie nos profissionais que vocês escolheram, né? A Mari desde o início, a Paty, se estiver de doula, né? Se for a doula de vocês, o obstetra, a pediatra, vocês escolheram esses profissionais. As consultoras de amamentação, do sono, né? Hoje a gente tem aí, ó, quanta gente boa disponível para ajudar nesse início de vida, né? Então, assim, confie na rede de apoio que vocês escolheram. É pesado, naturalmente? A gente não vai, né, Mari, florear, né? Não é. Mas pode ser um pouco menos. Falar, é mil maravilhas. Não é. Não é. Com certeza. Eu falo que nenhum puerpério é igual ao outro, cada mãe tem a sua dificuldade. Tem mães que passaram muito bem pelo puerpério, com sono, maravilha.
Só que não é o que a gente vê Não. ultimamente, né? Principalmente a dificuldade que eu falo que é a privatização do sono, que eu acho que é o que mais pega para É o todas. que mais pega para toda, porque a privação de sono, dependendo, tem níveis e níveis, né? Mas a privação de sono, em extremo, ela mexe com o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, ele é responsável por comportamentos instintivos. Então, assim, a gente estando dormindo, ele estando regularizado, é o que faz assim, por exemplo, ó, você vai numa festa e vê uma mesa de comida. É o que segura a gente a não ir lá e falar, eu quero tudo. Saiu comendo. Não, é o que realmente ajusta a gente. Então, assim, se a gente está várias noites sem dormir, a gente tem comportamentos primitivos. Eu fico com raiva, eu fico nervosa, eu fico mais estressada, eu olho meu filho ali, às vezes atrapalha até o meu relacionamento emocional com meu filho, tanto que eu coloquei essa pergunta agora no meu questionário, o quanto a privação de sono tem impactado na sua relação com o seu filho, para eu poder sentir o nível de exaustão dessa família, dessa mãe. Então, assim, é um olhar muito, muito amplo tem que ser, sabe? Não dá pra gente colocar toda a culpa na criança. Não pode, não existe isso. Às vezes o problema, entre aspas, né, a questão maior tá muito mais na gente em estabelecer alguns horários pra gente do que no fato da criança, sabe? Com problemas de sono, com problemas de associação de peito. Vixe, ó, daria pra falar coisa errada aqui, ó. Nossa Senhora Aparecida, a gente tem que fazer daqui a pouco, daqui a uns tempos a gente retoma, né, Mari? Faz uma outra live, faz aí o sono para os maiorzinhos. E é muito pouco falado, que temos que falar sim novamente. Mas ó, você sabe que é só convidar que eu já aceitei, ó. Você fala bora, eu falo boro. Pode deixar. Isso mesmo. Ai, então, se alguém tiver alguma pergunta, podem chamar a Ana, vou deixar o Instagram dela marcado aqui também Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar, né? Nossa parceira do Kairos aí. Ela também está presente em algumas nossas rodas de pais. Esse sábado eu vou estar. Vou lá te ver. Nesse sábado eu vou estar. Já me ajustei toda para estar lá. Se quiser participar, participe, que ainda a gente tem algumas vagas. E se alguém precisar tirar alguma dúvida em particular com ela, podem estar chamando a Ana no WhatsApp ou no Instagram, que eu vou deixar marcadinho. E, ô Mari, olha o que a Jéssica colocou aqui, ó. Olha lá, ó, valeu muito a pena, parabéns a todos. Tomara que tenha outras de bebezinho mais velhos, ó. Ela falou antes da gente falar. Ó, Jéssica, cheque. A Thalita também tá aqui, ó. A Thalita acabou de passar pela consultoria, ó. Olha lá, ela acabou de passar. A Thalita é uma que fez a preventiva, quando o Davizinho tava com 2 meses. E agora ela retomou, só para ajustes pequeno, agora que ele tá com 6, né? Começou a introdução alimentar agora. Que ela mudou de cidade, A Thalita é o exemplo de tudo que eu falei, ó. Tem alguém ali para dar um cheque. Mari, ó, muito obrigada pelo convite. Eu amei muito. Eu estou sempre à disposição de vocês. É um prazer e parabéns por essa roda, por esse projeto tão especial que vocês têm junto com a Paty, com a Aline, com a Aline agora que está também, né? Que a Aline também faz a parte do sono também. Ó, parabéns mesmo. É um projeto, assim, muito legal, muito sensacional, que ajuda muito as mamães. Quisera eu ter participado de um projeto assim, quando eu ainda estava grávida, que eu ainda não conhecia vocês. Tinha certeza que a minha maternidade, meu puerpério teria sido mais leve. Com toda certeza. Próximo, Que próximo? Filho? Você tá maluca? Imagina, não. Ó, eu já encerrei por aqui. Que próximo? Não. Eu já encerrei por aqui. Tô velha já, Mari. 40 anos, minha filha. Não consigo mais ter filho, não. Tem energia mais. Aí eu quero agradecer, ó, todas essas mamães queridas que participaram aqui, ó. Obrigada, gente, pela presença. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Um grande beijo e uma ótima noite. Até sábado, se Deus quiser. Pra você também. Beijo. Tchau, tchau.